Enoque é um daqueles personagens da Bíblia que quase ninguém fala muito, mas quando você para pra ver o que está escrito sobre ele, mano, é muito incrível. Não sei se vocês já prestaram atenção. Ele aparece pouquíssimas vezes, uma no Antigo Testamento e uma lista de ancestrais e duas no Novo Testamento. Mas pouca gente sabe, galera, uma coisa bem clara. Enoque tinha um relacionamento diferente com Deus, ou seja, era algo muito fora do normal. Mas beleza, até aí tranquilo. Só que quem foi Enoque, afinal? Lá em Gênesis, a gente descobre que ele era descendente de Adão, e isso não era da linhagem de Caim ou Abel, mas do terceiro filho, Sete. Enoque, ele era tataraneto de Sete e bisavô de Noé, o Noé da Arca, esse mesmo, exatamente. E naquela época, o povo vivia muito tempo antes de Deus colocar o limite de 120 anos. Tá lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Ou seja, Enoque virou pai aos 65 anos e viveu até os seus 365. É surreal, né? Uma pessoa viver até 365 anos. E aqui, gente, vem um detalhe muito insano. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz que ele andou fielmente com Deus e já não existia porque Deus o arrebatou. Provavelmente você já conhece essa parte. O que isso quer dizer? Ele não morreu. Deus literalmente o levou para si. Mas como que isso aconteceu? O que é esse levar para si? Só que interessante que a Bíblia ela não para por aí. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 37, ele aparece na genealogia de Jesus. E lá em Hebreus capítulo 11, ele é citado como um dos heróis da fé. Ou seja, o texto ainda reforça que Deus o levou para aquele que Deus o levou para ele não experimentasse a morte. Ou seja, antes disso, ele já era conhecido como alguém que agradava profundamente ao Senhor. Mas o mais curioso, gente, é que existem 3 livros antigos atribuídos a Enoque. Só que eles não fazem parte da Bíblia oficial. E esses livros são o livro de Enoque, ou Primeira Enoque, o livro dos segredos de Enoque, ou pode ser também Segundo Enoque, ou o livro hebraico de Enoque, ou Terceiro Enoque. Esses livros estão no que muitos estudiosos, gente, chamam de pseudepígrafa, ou seja, textos antigos que dizem ser de autores bíblicos, mas que provavelmente não foram escritos por eles. Ou seja, a maioria dos estudiosos e das igrejas cristãs, acredita que esses livros não são inspirados por Deus, embora tenham partes muito interessantes. Agora, tem um detalhe que chama muita atenção, que eu não sei se vocês já perceberam isso. Judas capítulo 1, do seu versículo 14 ao 15, cita algo que parece vir diretamente de 1 Enoque. Lá diz que Enoque profetizou que Deus viria com milhares e milhares de seus santos para julgar e condenar os pecadores. Isso aqui fez algumas igrejas antigas acreditarem que, por exemplo, o livro de Enoque podia ser sagrado antes mesmo da Bíblia ser oficialmente organizada no 3º século. O interessante é que depois vieram as revisões do cânon, especialmente quando católicos e protestantes discutiram o que fazer com os livros apócrifos. Só que no fim, só a igreja ortodoxa etíope manteve 1 Enoque como parte das escrituras. Fora isso, gente, nenhuma outra denominação o reconhece como inspirado por Deus. Então, gente, com todas essas informações, o que realmente a gente sabe sobre a história de Enoque? Então, para falar a verdade para vocês, não muita coisa. Assim como vários personagens da Bíblia, por exemplo, o que aparecem só nas genealogias, a vida deles é um grande mistério. A gente sabe o básico, A gente sabe o que a Bíblia diz a respeito disso. Quanto tempo ele viveu, quem era seu pai, seus descendentes. O detalhe mais impressionante de todos, ele simplesmente não morreu. Enoque foi levado direto para o céu. Isso aqui é impressionante mesmo. Ele é uma das 2 únicas pessoas na Bíblia que não passaram pela morte natural. A outra foi o profeta Elias. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 2. E sabe qual que foi o motivo? Tudo indica que foi o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Hebreus capítulo 11 coloca Enoque entre os grandes nomes da fé, aqueles que confiaram em Deus mesmo sem ver nada concreto. O interessante é que a Bíblia descreve essa fé como a certeza daquilo que não se vê, como diz lá em Hebreus. Enoque aparece, por exemplo, ao lado de figuras como Abraão e outros antigos que foram estrangeiros e peregrinos na terra. Se você quer conferir isso, lá em Hebreus capítulo 11. E a gente entendia que a verdadeira
o verdadeiro lar deles não era aqui, mas no céu. Só que tem mais uma coisa. Enoque vinha de uma família que servia a Deus com sinceridade. E seu ancestral Sete era o terceiro filho de Adão, ou seja, o substituto de Abel. E a Bíblia diz que ele nasceu à semelhança de Adão. Isso está lá em Gênesis capítulo 5, seu versículo 3. Ou seja, gente, a linhagem de Adão segue por Sete e não por Caim. E isso já mostra que Sete foi um homem justo, um herdeiro espiritual. Digamos assim, ó. E sabe qual que é o mais curioso de tudo? Essa linhagem de fé continua muito firme. Lá na frente, o descendente de Enoque seria ninguém menos do que Noé, conhecido por sua retidão, numa época em que a humanidade estava totalmente corrompida e Deus decidiu recomeçar o mundo com o dilúvio. Noé, ele era descrito como um homem justo, íntegro e entre os homens de seu tempo. E a coisa, ela não para por aí. Da linhagem de Enoque também vieram Abraão, o povo de Israel e finalmente Jesus Cristo. Então pensa nisso por um segundo, cara. Toda essa família abençoada apenas por Enoque. Além de Elias e mais tarde o próprio Jesus, teve privilégio de ser levado vivo para o céu. É como se Deus tivesse dito, por exemplo, você me agradou tanto que não vai nem passar pela morte. Só que agora, galera, vem a grande pergunta. Por que Deus não deixou Enoque e nem Elias morrerem como todo mundo, como eu e você um dia iremos morrer? A Bíblia, ela não explica isso em detalhes. Vou tentar aqui explicar para vocês. Mas dá para entender o motivo principal, que é a fé. Enoque tinha uma fé tão intensa, tão verdadeira, que Deus literalmente o levou para si. Ele foi arrebatado por causa de sua confiança em Deus. Mas galera, aí vem a parte curiosa dessa história toda. Elias também, ele foi levado. E se você lembra da história dele, vai perceber que ele teve momentos de dúvida. Depois que a rainha Jezabel, por exemplo, ameaçou matá-lo. Isso está lá em 1 Reis capítulo 19. E Elias, ele fugiu assustado, desanimado e até pediu para Deus tirar a sua própria vida. E mesmo assim, ele nunca desistiu da fé. Ele continuou obedecendo mesmo as piores circunstâncias. Então, de um lado temos Enoque, que não em nenhum momento teve fraqueza na sua fé. De outro temos Elias, que em alguns momentos ele oscilou na sua fé. E isso é incrível, porque mostra que até os grandes homens de Deus tiveram momentos de fraqueza. Elias, assim como Enoque, acreditou no invisível. Durante a seca de 3 anos, ele teve que depender totalmente de Deus para sobreviver. Então, ver esses dois, por exemplo, Enoque e Elias sendo levados vivos, é um lembrete muito grande. Qual que lembrete que é esse? Deus honra quem confia nele, mesmo quando a fé é testada até o limite. Só que, gente, tem mais uma teoria que deixa tudo ainda muito mais interessante. Muitos estudiosos, eles acreditam que esses dois homens não foram levados à toa. Eles acham que Deus tem um plano especial para eles. E Enoque e Elias podem ser as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, né? E essas duas testemunhas profetizam por 1260 dias e fazem milagres poderosos, né? A Bíblia diz que eles impedem que chova, transformam água em sangue, enfrentam seus inimigos com autoridade. Isso tudo, gente, está lá em Apocalipse capítulo 11, você pode ler do 3 ao 6. E no fim de todas as coisas, eles são mortos, mas depois ressuscitam e sobem ao céu. E é aí que entra a ligação com Enoque e Elias. Os milagres e o fato de ambos não terem morrido os colocam como fortes candidatos. Além disso, Hebreus capítulo 9 diz que os seres humanos estão destinados a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. É interessante que essa frase faz muita gente acreditar que em algum momento Enoque e Elias ainda vão morrer. Talvez justamente nesse episódio de Apocalipse, né? Para que se cumpra a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus cubra toda a humanidade. Vocês estão entendendo até aqui? Só que agora, se eles realmente serão as duas testemunhas, ninguém sabe ao certo, mas é um mistério que deixa todo mundo intrigado. Precisamos nos debruçar no que a palavra de Deus diz. E tem algo também que é muito curioso. Enoque não foi o primeiro com esse nome. Lá em Gênesis capítulo 4 aparece outro Enoque. Não sei se você já ouviu falar. Filho de Caim. Só que sobre ele a gente sabe quase nada, literalmente. A única coisa mencionada é que Caim construiu uma cidade e deu o nome do filho para ela. Gênesis capítulo 4, versículo 17. E esse primeiro Enoque teve um filho chamado Irade. E dali vieram vários descendentes antes do grande dilúvio. Só que tem mais uma curiosidade para fechar tudo que a gente tá falando até aqui. Quase ninguém percebe. Apesar de Enoque ter sido levado por Deus, ele viveu bem menos que o resto da sua família. Ele viveu 365 anos, o que parece muito pra gente, é óbvio, isso é muito, mas é pouco comparado ao pai dele, Jared, que viveu 800 anos, e ao filho dele, Matusalém, que foi o homem mais velho da Bíblia, que ele morreu com 900, na verdade ele viveu com 969 anos.
Ou seja, galera, Enoque viveu menos, mas marcou a história para sempre. Isso mostra que não é o tempo de vida que define o impacto de alguém, e sim quanto essa pessoa agrada a Deus. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi uma conversa, mas ao mesmo tempo eu acredito que deu para ensinar um pouco sobre a história de Enoque. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, que vai ser muito importante. Vamos postar vídeos assim com frequência. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E é isso, gente. Deus abençoe e até a próxima.